Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. E mandando um abraço para quem já está chegando, para a Verônica, para a Inês. Muito bom termos vocês aqui, convidando também os amigos do outro plano da vida, porque sabemos que é uma lei de afinidades e aqueles que compartilham conosco dos mesmos sentimentos, dos mesmos pensamentos, acorrem para estarem juntos estudando o Evangelho. Nós vamos abrir uma página do livro Convites de Sheila, para fazermos a nossa preparação espiritual. Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila, e o médium Cleiton Levi. Vou abrir na mensagem. Boa noite, Sueli. Abri na mensagem No Terreno da Palavra. E a benfeitora vem nos dizendo: examina tua conduta no terreno da palavra. Nascida do discernimento emocional, a palavra consola, reergue, esclarece, educa e alivia. Originada do desequilíbrio interior, destrói, fere, agride e imobiliza. A benfeitora vem nos alertando para o cuidado que devemos ter com a palavra. Ao mesmo tempo que uma palavra bem colocada, ela pode reerguer, pode esclarecer, pode educar, pode aliviar, mas ela também pode destruir, pode ferir, pode agredir, pode imobilizar. E ela diz: lembra que toda palavra carrega consigo a carga vibratória dos pensamentos e emoções que lhes servem de matriz. Por essa razão, aprende a ouvir. Por essa razão, aprende a ouvir com atenção e a falar sem precipitação, a fim de não caíres nas redes do remorso, obrigando-te à reparação necessária para recuperar a paz na própria consciência. Mensagem profunda. Quantos, ao proferirem as palavras, atingem, magoam, e palavras são jogadas e não temos mais, depois que as pronunciamos, como recolhê-las. Já foram ditas, ou já reergueram, ou já consolaram, e aí é muito bom, ou já magoaram, já destruíram. E nesse momento, Senhor, embalados por essa mensagem, e pedindo a tua presença entre nós, Senhor Jesus, porque tu dissestes: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu aí estarei. E nós vamos dando início ao estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e agradecendo a cada mensageiro do bem que aqui se encontra. Nós só podemos dizer: muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, amigas, que bom estarmos aqui juntos, compartilhando desse momento, dando uma boa noite para a Geralda, para o Vicente e para todos aqueles que estão aqui conosco, que estão chegando. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo,
A minha edição, o meu livro é esse aqui, mas tem várias traduções, vocês sabem disso. Nós estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vimos a semana passada, iniciamos uma mensagem assinada por Santo Agostinho. Essa mensagem ela foi dada em Paris em 1862. Boa noite, Regiane. E a Regiane não é Regina, cara. Nós vimos a semana passada, começamos a ver o item 13, que é o início da mensagem de Santo Agostinho, quando Santo Agostinho fala dos mundos de expiações e de provas. Mundos de expiações e de provas. E ele, inclusive, começa o item 13 fazendo um questionamento. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta observeis o em que habitais. E até ele diz, o que eu vou dizer sobre expiação? É só vocês olharem à volta que vocês vão saber. E nós vimos o item 13, começamos o item 14, e nós vamos rever novamente o iniciozinho do item 14 e vamos prosseguir. Então, voltando um pouquinho ao item 14, capítulo 3, item 14, do Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho nos diz, entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Porque nós vimos que muitos do que aqui nos encontram estão em processo de expiação. Mas Santo Agostinho diz, nem todos que encarnam no planeta Terra estão em processo de expiação. E aí ele comenta, nós vimos isso a semana passada, mas só para a gente relembrar, ele fala o quê? As raças, aqui chamais selvagens, são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Nós comentamos a semana passada, os espíritos selvagens, e nós ainda temos tribos no nosso planeta que ainda não tiveram nenhum contato com o dito homem civilizado, com o homem branco. E esses seres que vivem nessas regiões mais isoladas, os chamados selvagens, são espíritos, como diz Santo Agostinho, que acabaram de sair da infância e que aqui na Terra se encontram para aproveitar, fazendo um curso de educação. Vão evoluindo, vão se desenvolvendo pelo contato com espíritos mais adiantados. E isso nós temos, ao longo da história, como observar de uma forma bem nítida. E aí ele coloca ainda, primeiro os selvagens, depois as raças semicivilizadas, constituída desses mesmos espíritos em via de progresso. Inclusive comentei com relação a um menino, Kardec traz esse relato na Revista Espírita, que ele reencarna no meio civilizado, reencarna na França, mas ainda não estava preparado para aquele ambiente mais civilizado. E ele tem assim, comete atrocidades, ainda jovenzinho, criança, comete atrocidades. E aí Kardec questiona naquelas reuniões e os espíritos revelam que ele veio reencarnar no meio mais civilizado, mas ele ainda trazia muito presente o instinto, porque ele estava vindo de uma reencarnação aonde aquele instinto é que prevalecia. Ele ainda não tinha o lado mais desenvolvido, já de um senso de moral,
do certo, do errado. E nós vimos até aí a semana passada. E hoje nós vamos dar continuidade dizendo, ou melhor, trazendo o que Santo Agostinho nos fala. São elas, de certo modo, raças indígenas da terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares. Comentamos isso. Planeta, no início, os primeiros hominídeos, homens das cavernas, foram passando por todo um processo evolutivo, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. De acordo com alguns cientistas, uns dizem que os primeiros homens surgiram há 1 milhão de anos, outros falam 500 mil, outros falam 200 mil. De qualquer forma, esses primeiros hominídeos, até o momento presente, considerando até de quando Santo Agostinho traz essa mensagem, 1862, quanto que nós já evoluímos, principalmente em termos de intelectualidade. Ele nos diz que essas raças indígenas aqui na Terra foram se elevando pouco a pouco, levaram séculos, milênios. E, nesse processo, alguns já chegaram ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Mas ele continua dizendo, os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos. Olha que coisa interessante que Santo Agostinho nos diz. Ele nos traz que os espíritos que se encontram em expiação, e nós vimos que há uma diferença entre provas e expiações, a prova é uma coisa mais do dia a dia, as dificuldades medianas, e as expiações são situações bem mais difíceis que o espírito passa. São muito mais difíceis do que uma prova. E ele diz que esses espíritos em expiação, o que são? Em geral, eles não reencarnaram, ou melhor, não encarnaram pela primeira vez no planeta Terra. Eles não reencarnaram pela primeira vez aqui. Eles já viveram em outros mundos e depois é que eles vieram para cá. E o que Santo Agostinho coloca? Donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. E é aqui isso que os benfeitores nos orientam até hoje. Os espíritos que aqui se encontram atualmente encarnados com esse procedimento, ainda obstinados no mal, perturbando os bons, o que vai acontecer? Vão ser excluídos para terem que reencarnar em outros planetas. Vão ser convidados a reencarnar em outros planetas, de acordo com a sua conduta moral. Não é nem pela conduta intelectual, mas pela conduta moral. E Emmanuel, complementando o que o Santo Agostinho coloca em 1862, ele traz isso muito bem explicado no livro A Caminho da Luz, quando ele fala dos exilados de Capela. E Santo Agostinho continua: esses espíritos obstinados ao mal, causando perturbação para os bons, foram excluídos, e aí o que aconteceu?
tiveram de ser degradados por algum tempo. E quando se fala em degredo, a gente até lembra aquela época que muitos eram degradados aqui mesmo na Terra em função, às vezes até da sua posição política. Eles eram degradados para regiões inóspitas do nosso próprio planeta. Às vezes eles eram degradados para uma ilha distante e em geral, acabavam ali, ficavam e acabavam desencarnando. E esses espíritos obstinados ao mal tiveram que ser degradados para outros planetas, mas Santo Agostinho diz, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados. Emmanuel também explica muito bem isso com relação a esse tempo, lá no livro A Caminho da Luz. Mas eles vêm, são degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avancem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Deus é perfeição, Deus é bondade, Deus é justiça. Aqueles espíritos, todos nós somos filhos de Deus, criação divina. São filhos rebeldes, obstinados ainda ao mal. Então aquele pai amoroso diz, olha, você vai ficar de castigo. O castigo que você vai receber é sair desse planeta, onde você tem todas as facilidades, e você vai reencarnar agora num planeta primitivo, aonde aqueles que ali habitam ainda não conhecem a escrita, não conhecem o avanço tecnológico, não conhecem nada. E vocês vão ter uma missão, com a missão de Santo Agostinho, de fazer que estes últimos avancem. Então, eles vieram, como nós, às vezes, que já vivemos num país mais próspero, com mais oportunidades, e por algum motivo, às vezes até como voluntários, nós optamos em ir residir, em mudar de país para um país onde há mais dificuldades materiais, enfermidades, mas nós vamos ali e vamos contribuir com o desenvolvimento daquela localidade para onde nós optamos em habitar. E a mesma coisa, eles vêm degradados, mas com a missão de fazer com que aqueles que são originários ali daquele planeta, mas que ainda são muito atrasados, se desenvolvam através do conhecimento que eles trazem em germe. Porque quando eles reencarnam, nós sabemos que nós, ao reencarnar, nós esquecemos o passado. Mas tudo que adquirimos de conquistas, tanto morais quanto intelectuais, elas não ficam perdidas. Então, lá naquele arquivozinho, há alguma lembrança, alguma intuição. E quando aqui chegam, eles fazem o quê? Se utilizam de todo o material disponível, de acordo com as possibilidades, porque eles chegaram aqui, não existia energia elétrica, não existiam meios de locomoção, não existia nada disso. Mas eles já tinham aquele germe dos conhecimentos que adquiriram, a inteligência já era desenvolvida e eles começam a trabalhar em benefício do planeta em geral. Tem até um livro antigo que se chamava assim, Eram os Deuses Astronautas, porque as pessoas começavam a tentar explicar como que pode o surgimento das pirâmides, como que pode, às vezes, encontrarem esqueletos de 4, 5 mil anos atrás, cirurgias realizadas no cérebro, e constatarem que aquela pessoa não morreu daquela cirurgia,
foi feita a cirurgia e ela ainda teve muitos anos, teve tempos mais de vida. Como? Se não existia a ciência que existe hoje. Mas esses espíritos que aqui reencarnaram, e como Santo Agostinho diz, por algum tempo, eles trouxeram esse avanço para os que aqui se encontravam. E ele diz, daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de maior amargor se revestem os infortúnios da vida. O que ele diz? Quanto mais nós já temos o entendimento, mais nós vamos nos sentir tristes. É a mesma coisa. Vamos dar aqui um exemplo. Por exemplo, a pessoa nunca comeu caviar. Então, ele não sabe se caviar é bom ou se é ruim. A pessoa nunca comeu um filé mignon, não vai saber se é bom ou se é ruim. Nunca comeu uma pizza, que eu adoro, não vai saber se é bom ou se é ruim. Agora, a partir do momento que você já tem esse conhecimento e você é privado dele, o sofrimento é muito maior. Aquele amargor, aquela amargura, porque ele perdeu e lá no seu íntimo ele tem aquela sensação do paraíso perdido, como nós comentamos. Adão e Eva, de uma forma simbólica, são aqueles degredados de capela que lembram intuitivamente que eles perderam o paraíso. O desejo de poder voltar novamente àquela região, aquele lugar, aquele paraíso que eles deixaram para trás. E Santo Agostinho diz que esse amargor é que há nelas, nessas raças mais civilizadas, mais sensibilidade. Apesar de serem espíritos ainda equivocados, espíritos que ainda se comprazem com o mal, mas eles já têm uma sensibilidade, eles já não agem mais só pelo instinto. Sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Para nós já temos um código de ética, de conduta, de leis, que nós já sabemos distinguir o que é o certo do que é o errado. Nós sabemos que matar, adulterar, roubar não é correto. Mas aquelas raças primitivas, eles tinham o quê? O objetivo da sobrevivência. Eles estavam ali lutando para poder sobreviver. Não tinham esses códigos de conduta moral. É tanto que muitas tribos, nas suas lutas, eles eram canibais. E hoje em dia, a gente se choca imaginando um canibal. Hoje, quantos já nem a carne dos animais já não consome mais, já não se sente mais à vontade em consumir a carne de um animal. Mas houve época que consumia-se carne humana, porque esse senso moral era mais embotado. E Santo Agostinho continua no item 15. Agora, no item 15, ele vem dizendo: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios. O que ele diz? Não existe só a Terra de mundos expiatórios, porque temos bilhões de planetas no universo, e cada um no seu nível evolutivo. Então, a Terra não é somente
ou melhor, não é só a Terra que é um mundo expiatório, não. Ele diz, é um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes às leis de Deus. Emmanuel coloca, não me lembro agora em qual livro, mas que ele fala que existem mundos, universidades, mundos escolas, mundos prisões. E aqui Santo Agostinho diz que esses mundos expiatórios há uma variedade infinita. Ele não adentra no como que seria essa variedade para que a gente possa saber. Mas ele diz, é uma variedade muito grande, esses mundos de expiação. Mas todos têm uma coisa em comum, que é o quê? Servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes às leis de Deus. E ele continua dizendo, esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. E nós ainda observamos muito isso presente no nosso planeta. Ainda temos tufões, maremotos, vulcões, terremotos, tsunamis, uma série de fenômenos da natureza inclementes. Chuvas, às vezes, uma chuva, mas uma chuva tão forte que inunda regiões, que ceifam vidas. Nesses mundos de expiação, do qual a Terra faz parte, é o que Santo Agostinho diz. Há necessidade de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens, com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Nada é perdido nas leis de Deus. Quando há perversidade, quando há inclemência, por outro lado, nós desenvolvemos qualidades. Quantos agora têm procurado auxiliar, minimizar as dores de outros que estão à sua volta? Quantos agora oferecendo cestas básicas para aqueles irmãos que estão momentaneamente sem emprego? Então, nisso, o exercício da fraternidade, o desenvolvimento da caridade, de virtudes, o desenvolvimento da inteligência. Quantos agora encontram-se trabalhando diuturnamente, cientistas buscando a cura de medicações, de uma vacina para esse vírus? Nada é perdido, tudo tem um objetivo dentro das leis de Deus, porque se ficássemos simplesmente ociosos, a humanidade não avançaria. Quando somos impulsionados por esses desafios, nós colocamos a nossa inteligência, o nosso lado da sensibilidade em ação. E Santo Agostinho termina essa mensagem tão importante para que a gente possa refletir, dizendo: é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo é aquele irmão que ainda está no caminho que não é o caminho correto. Mas Santo Agostinho diz:
faz com que esse próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Quantos, como Santo Agostinho diz, por um tempo vieram para o planeta, trabalharam, desenvolveram, auxiliaram na evolução do planeta Terra e retornaram ao seu orbe de origem. Nada está fora das leis de Deus. Nada que Deus não esteja cuidando, velando. E no nosso planeta, nós temos a supervisão de Jesus, que é o nosso governador espiritual. Aproveitando, mandando um abraço. Ô, Cidália, que bom! Ana Bernadette, Maria Cristina, a Eudócia, muito bom compartilhar com vocês. Nadir, ô, Nadir, saudades, Nadir, que bom aqui com vocês. E faltam 2 minutinhos para as 20 horas e 30 minutos. De 20 horas e 30 minutos às 21 horas e 30 minutos, à distância, não é gravado, à distância, nós faremos a vibração e irradiação para todos os nomes que chegaram à nossa casa, que agora encontram-se em seus lares ou encontram-se enfermos nos hospitais, os benfeitores amigos, a nossa equipe espiritual da nossa casa espírita, junto com os trabalhadores que fazem parte da reunião de irradiação e vibração, vamos agora oferecer, em benefício de todos os nomes que aqui se encontram. Então, nós convidamos a todos, mantenham-se em conexão, em prece. Quem desejar deitar, pode deitar, se dormir, não tem problema. Coloquem a sua garrafa de 2 litros de água ou 2 garrafinhas para poder tomar durante a semana toda, 5 vezes ao dia, um pouquinho de cada vez, sempre em prece, sempre pedindo a Deus que ofereça o que seja necessário. De manhã em jejum, antes de dormir e 3 vezes durante as refeições. Terça-feira que vem, a mesma coisa. A reunião de irradiação e vibração, ela serve para as doenças físicas, mentais, emocionais e espirituais obsessivas. Ela serve para tudo. E o retorno é muito, muito gratificante. Aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Amanhã às 10 da manhã, o nosso Café com o Evangelho. E amanhã às 20 horas, o nosso curso de Espiritismo. Paz a todos e mantenham-se sintonizados com a nossa reunião.